A paz do Senhor para todos. Amém? O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A paz do Senhor também para você que está me ouvindo pelo canal do YouTube. Que Deus esteja na sua casa te abençoando nesta noite de hoje. Levando e ministrando na sua casa o amor dEle, a graça dEle e o nome dEle na sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo muito difícil para muita gente. A Bíblia chama isso do tempo de princípio de dores. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te oramos nesta noite, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome, te dando toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a exaltação, toda a glorificação, todo o domínio, meu Deus. E nesta noite de hoje pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada vida aqui dentro. Que o Senhor venha estabelecer o Teu nome, Tua santidade, o Teu amor, a Tua graça sobre cada pessoa. Vem tornar grande e poderoso o Teu nome neste local. Que seja um dia de restauração, uma noite de restauração, uma noite de amor, uma noite de graça, uma noite de vida, uma noite de libertação, uma noite de salvação. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou pregar, não vou me demorar muito, porque eu quero acabar o culto, quero orar. Eu quero orar por aquilo que a gente tem orado, orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, viu, gente? Nossas autoridades, nossos irmãos que estão enfermos, certo? As pessoas também que não são crentes estão enfermas, que estão precisando de oração. Então você que está me ouvindo aí pelo canal do YouTube, se você tem alguma pessoa, tem alguém que você queira oração, então você já inclui na sua oração, no seu coração. Viu que nós vamos orar por todas as pessoas que estão pedindo oração, certo? Estão precisando de oração. E acredito que nós temos numa época, a humanidade nunca precisou tanto de oração, né? Nunca precisou, e os homens nunca, como hoje, se voltaram para Deus. O homem descobriu que ele precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Estava conversando com uma pessoa, ela não é crente, não frequenta igreja, e ela disse, não, nós precisamos muito de Deus. Porque nós descobrimos a nossa fragilidade como seres humanos, onde a arrogância do ser humano, a arrogância, o orgulho, essa impetuosidade humana, essa altivez, caiu por terra. E se cumpre o que a Bíblia diz, que Deus fala, eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Não tem homem. O homem é um ser humano, mas Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Eu queria pedir a você que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 2. Acharam? Digo amém. Glória a Deus. Atos 2, 38. Desculpa, vou botar no 37. Diz assim. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ao que lhe respondeu Pedro,
Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus chamar. Amém? A promessa vos diz a vós, a vossos filhos que estão longe, estão perto, estão longe, e a tantos quanto Deus chamar. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento, agradecidos por essa palavra, invocando o teu poder sobre nós, a tua direção, a tua unção, e para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos dirigir nessa pregação e venha falar poderosamente aos nossos corações, vindo assim, Deus, cumprir o teu propósito, o desejo do teu coração. Pedimos que cada pessoa aqui dentro, que veio hoje, nesta noite, e que aquelas também que estão nos assistindo pelo canal, nesse momento também possam ser abençoadas, possam ser visitadas pelo teu Espírito, pelo teu poder e pela tua graça, nesta noite de hoje, sejam todas abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi uma resposta de Pedro. A resposta a uma pergunta. Pedro diz: vocês receberão o dom do Espírito Santo, se arrependerem. Vocês receberão. Nós lidamos todos os dias aqui na terra, mas na vida, a nossa vida é incerta. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Porque nossos olhos só enxergam o imediato. E por esse motivo Deus manda que o justo dele viva pela fé. Você que é crente, que é justo, quando Deus chamou você para você viver pela fé. Você não vive pelo que vê, pelo que você olha, pelo que você calcula. Você não vive matematicamente, você não pode fazer cálculo da sua vida, pode não dar certo. Nós vivemos pela fé. E quando se fala em viver pela fé, essa vida é confiada em Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus, Ele tem promessas para todos os seres humanos, independente de ser crente ou não, gente. E nós, como cristãos, nunca devemos nos colocar numa posição de privilégio, de acima de... Estamos em destaque, Deus só tem promessa para a gente. Não, Deus ama toda a humanidade. Agora, a salvação em Jesus Cristo é outra coisa. É para aqueles que de voluntariamente, de coração, recebem Jesus pela fé. São salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. É diferente. Mas quando se trata de promessa de Deus, essa promessa de Deus, todo ser humano pode ter acesso. Pode ter acesso. Por quê? O nosso Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que tem promessas para todo ser humano. Claro que algumas promessas, elas são condicionais. Mas Deus tem promessa para cada ser humano. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Então você pode pedir o que quiser, será feito. Mas tem uma condicional. A palavra tem que estar em você e você na palavra. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós. Olhe, Jesus é a palavra. Um tem que estar no outro. Aí você vai pedir o que você quiser, porque há uma sintonia, há uma unidade entre você e Cristo. Aí tudo que você pede está em linha com Ele, está em linha com a palavra. Mas isso você não consegue se você não estiver na palavra, a palavra estiver em você. E tudo isso está dentro da soberania de Deus, né? A vontade de Deus, ela é soberana, está acima da gente.
Então aqui essa promessa que Pedro fala, eles olhem, vocês se arrependam, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quando eu digo batizados, aqui não fala que você vai ser batizado e os seus pecados serão perdoados, não. A pessoa ela tem os seus pecados perdoados no momento que ela recebe Jesus como Salvador pela fé. Quando ela crê que Cristo morreu por ela, ela recebe o perdão dos pecados. Mas é necessário que arrependimento. E Pedro fala sobre isso, né? E toda essa história aqui de Pedro falando nesse versículo, gira em torno de uma situação. Qual é a situação? Jesus, quando vai para a glória, que ele ressuscita e vai para a glória, ele dá uma ordem bem expressa para os seus discípulos. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até os confins da terra. Mas era necessário que eles esperassem em Jerusalém, orando, a promessa da vinda do Consolador, da vinda do Espírito Santo, que Jesus cita lá em João 14 e João 16. Aquele Consolador, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós conheceis, porque está em vós e estará convosco. Esse Consolador é uma promessa que está lá escrita em Joel, capítulo 2. Há de ser que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa mais de 400 anos antes de se cumprir no Pentecostes. E aqui eles estão perguntando o que faremos, valores irmãos. Mas a pergunta gira em torno de uma situação, porque eles estavam dentro do cenáculo, orando, buscando pelo Espírito Santo naquele dia, e naquela época estava tendo uma festa em Jerusalém muito grande, né? E naquela festa, a festa do Pentecoste, estava ali multidão de judeus vindo de todo mundo. E de repente houve uma zoada muito forte de um vento, com tanta força que entrou no cenáculo. Tinham 120 discípulos orando em Jesus. Encheu aquela casa. E eles viram como língua de fogo sobre suas cabeças pousando, e eles falavam em línguas. E naquela cidade tinha muita gente com línguas, com vocabulários das nações que eles vieram, de várias nações, e todos os 20 discípulos falavam ao mesmo tempo, e todas as pessoas entendiam tudo que eles estavam falando. E eles perguntaram: vocês estão bêbados essa hora do dia? Que é isso? Foi aí que Pedro levantou a palavra, levantou-se, tomou a palavra e disse: nós não estamos bêbados, antes nós estamos cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo é a promessa que Deus promete a Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro dá um discurso muito longo falando do Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas, depois de ver aquilo, elas querem o que Pedro tem, o que aqueles 20 discípulos tinham naquele momento. Eles querem a mesma coisa. Nós queremos esse Espírito sobre nossas vidas. Nós queremos que você tenha. O que é que nós temos que fazer para termos o que você tem? Como podemos receber o que você recebeu? E isso é uma pergunta da igreja, de crentes. Como é que eu posso ter isso? Se é uma promessa de Deus, é uma promessa. E Deus, como aquele que promete, Ele não falha nas suas promessas. Ele é fiel àquele que promete. E o próprio Cristo, Ele asseverou essa promessa quando Ele fala que: olhe, vocês não vão estar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai,
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a promessa. Essa mesma promessa, Jesus também vai lá em Atos capítulo 1, ele fala: e vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Engraçado que Jesus disse: não saia, não vá pregar, não vá fazer nada, até que do alto vocês recebam o poder de Deus. Não saiam. Vocês não devem sair para pregar, para fazer obra, sem primeiro receberem o poder de Deus. A capacitação. Nós podemos fazer a obra do Senhor de maneira carnal, com o nosso intelecto, com os nossos pensamentos, com a nossa força. Podemos fazer tal coisa. Mas aí vai ser a carne, né? A capacidade humana. Quando eu falo carne, é a capacidade humana trabalhando. Mas quando você faz a obra pelo poder do Espírito Santo, é outra coisa. Ela flui. Ela flui. Quando Paulo vai pregar, em alguns lugares que ele vai pregar, diz que o Espírito Santo pedia a Paulo de pregar. Não vai para ali, não vai para aqui, vai para ali. Você vai pregar em tal cidade, tal cidade. Por que ele guiava Paulo? Porque se ele guiava, ele dizia: quero que vá para ali, porque ele estava com Paulo. Acredito que se Paulo fosse pregar em outro lugar, que o Espírito Santo não estivesse com ele, ele pegaria na carne, na capacidade dele de humana, filósofo, sua capacidade intelectual, que é muito inteligente realmente. Arrependei-vos cada um dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Essa promessa é feita quando Pedro fala sua promessa. Essa promessa ela tem um alcance. Hoje em dia muita gente prega que o Espírito Santo de Deus, ela foi para aquela época dos apóstolos que vinham o batismo no Espírito Santo, aqueles poderes de cura, de fazer milagres e tal. Hoje tem muitas organizações religiosas que pregam sobre isso. Não estamos aqui para apontar nem criticar ninguém. Não, aquilo foi só para aquela época. Falar em línguas foi só para aquela época. Aquele poder de curar, de expulsar demônios, foi só para aquela época. Isso foi para aquela época. O que acontece hoje? Por que pessoas são curadas? Por que demônios são expulsos? Por que enfermidades são expulsas do corpo de pessoas? Porque hoje ainda se fala em línguas. Se foi para aquela época. Porque hoje acontece. Eu não vou dar aqui estudo sobre batismo no Espírito Santo. Eu quero falar sobre a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. Há uma necessidade, Jesus enfatizou essa necessidade, dizendo: não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos deste poder. Então, pare, não faça nada desassociado do Espírito Santo. Sejam revestidos de poder, que tenha a direção do Espírito Santo. Porque quando você faz algo, fala da direção do Espírito Santo, aí ele diz assim: é por sua conta e risco. É na sua força, é no seu braço. E muita gente quebra a cara por isso, que vai na força do braço do homem. Isso é ruim. E Pedro fala dessa promessa, quer dizer, o alcance dessa promessa. Para quem é essa promessa? Ele fala: essa promessa vos diz a vós, porque a promessa diz a vosso respeito. A vosso respeito. Só que Pedro estava falando com aquela multidão. Aquela multidão, gente, não tinha Cristo, mas tinha sede de Deus. Porque a multidão se interessou em ouvir. Então, Pedro diz: essa promessa do Espírito Santo vos diz a vós. É para vocês, é para a gente, é nossa. Promessa de Deus para o homem é para o homem.
Cabe a cada um tomar posse. Essa promessa vos diz a vossos filhos. Algumas traduções que estão perto, que estão longe. Aqueles que estão longe, quem estava longe de Pedro naquele momento? Quem estava em Roma, na Espanha, todo mundo. Para onde eles iam pregar, eles levavam a promessa e pregavam, e pessoas recebiam a promessa. Basta você ler o livro de Atos, você vê muitas promessas se cumprindo, do Espírito Santo na vida de pessoas, em Samaria, em Éfeso. Promessas se cumprem até hoje, todos que estão longe. O alcance da promessa era para eles, para os filhos da época, e os que estavam ali ao redor dele, os que estavam longe. E ele culmina disse assim, a todos quando Deus chamar. A todos quando Deus chamar. Ele chamar aqui, alguém pode dizer assim, não, mas aí é um pessoal especial que Deus chama, né? Deus chamar. Não, irmão, está falando disso, está falando. Esse chamar a todos quantos Deus chamar através do Evangelho. Todos quantos creem no Evangelho. Todos que receberem o Evangelho, todos que querem em Jesus, esse é o que Deus chama. Esses são aqueles que Deus chama. Mas Pedro, ele dava uma condição. Dava uma condição. E que condição era essa? Arrependimento. A condição de você receber a promessa de Deus é arrependimento. Eu quero dizer, o Espírito Santo é a primeira promessa depois que uma pessoa recebe Jesus. Não existe nenhuma outra promessa que passe na frente dessa. Esta é a primeira promessa de qualquer pessoa que recebe Jesus como Salvador. Não tem outra bênção, essa é a primeira. Você vai ver lá no livro dos Evangelhos, fala sobre o amigo importuno. Mateus fala sobre isso. É isso? O amigo vem, importuna o outro. Olha, amigo, eu chego de viagem, meia-noite, estou aqui, o outro não tem comida, vai para a casa do outro pedir comida. O outro disse, não vou levantar para te dar comida. E Jesus disse, olha, se ele não levantar para te dar a comida que você quer, vai levantar porque você está importunando, está abusando dele, está enchendo a paciência. Aí ele vai te dar a comida só por isso. Aí Jesus está dizendo, bate, porque quem bate se abre. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Jesus, e se vocês são maus, sabendo das boas coisas dos vossos filhos, quer dizer, vocês são maus. Nós temos, apesar de sermos cristãos, nós temos no nosso coração a mesma maldade. Não somos completamente bons com a Deus, e pode dizer alguma. Mas vocês são maus e vocês sabem das boas coisas dos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. O Espírito de Deus é uma bênção que todos precisam estar na vida. Ter no coração, ter na vida. Mas ele disse que você tem que se arrepender para receber. E não tem outro jeito. Se arrepender não é ficar emotivo, ficar chorando. Se arrepender não é ter sentimento de culpa. Não é não. Se arrepender, o arrependimento, ele é acompanhado por uma atitude prática de vida. A palavra arrependimento significa dar meia volta. Meia volta de quê? Você dá meia volta da vida que você está levando. Da vida errada, da vida de pecado. Da vida que você quer fazer a sua vontade, o seu desejo, o seu gosto, o seu querer, o seu pensamento, as suas ideias.
as suas práticas. Arrependimento é se voltar para Deus, dar meia volta do caminho que você está andando de erro, do que você gosta de fazer, do pecado que você gosta de viver, do erro que você gosta de andar, e sente prazer, muitas vezes, e orgulho daquilo que você faz, do que não presta. O desejo do pecado, a vontade do pecado. Peca que nem se sente. O pecado é tão violento que a pessoa peca e não sente que peca. Quando diz que ela pecou, ela não gosta. Ela diz, eu não pequei nada, eu não errei. Estou errado em quê? Engraçado, um pecador nunca se acha pecador. É igual um viciado em cigarro, já viu? Fala com um viciado de cigarro, diz assim, rapaz, você é viciado? Não, eu fumo por esporte. Rapaz, você bebe pra caramba, rapaz, eu bebo por esporte. E está jogado lá na bebida, né? Caído na bebida, dominado pela bebida, pelo cigarro. Eu digo isso porque eu já fumei a bebida quando não era cristão. E a desculpa é que era por esporte, que o pecador ele não sente o pecado na vida dele. O pecado prende, deixa a pessoa encarcerada, ela não sente que está presa pelo pecado. Ela vive dentro de uma prisão, de uma cadeia, mas na mente dela está livre. Na verdade, nós temos um cadeado ali preso. O diabo prendeu ela, o pecado prendeu ela. Ela vive dentro da cadeia do pecado. Não tem animais zoológicos que ficam em reservas, cercadas. E a reserva é o quê? Muitas vezes tem reserva cercada. É o que a reserva? É uma jaula. O animal sente que está em liberdade, mas não está em liberdade. E tem uma jaula. Então o pecado faz isso. Ele prende a pessoa numa grande jaula e a pessoa pensa que está em liberdade, não está em liberdade. E Jesus disse, quem pratica pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer o quê? Quem tem que libertar você não é você. O libertador está fora da jaula. É Jesus. Você está preso no pecado, o seu libertador não está na jaula com você, está fora da jaula. E ele que pode abrir. Ele pode abrir. Não é quem te prendeu que pode abrir, é o seu libertador, Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que é que diz a Bíblia? João Batista ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pedro fala de se arrepender, ele está falando em quê? Largue sua vida de pecado, largue sua vida de erro. Se arrependa do seu pecado. Volte-se para Deus, larga a vida que está vivendo. Viva a vida de Deus. Dê sua maneira de viver. Aceite a vida que Deus te oferece através da redenção, do perdão que você tem através da graça de Deus pela fé pelo sangue de Jesus. E só assim você pode receber o dom do Espírito Santo. É voltar atrás e se arrepender, gente, do pecado, dos seus pecados. Não é só deixar um ou dois pecados, é largar a vida de pecado e se consagrar a Deus. É o mal de muita gente. Ela larga o pecado, deixa o pecado e ela não se consagra a Deus. Lembra o que Jesus disse? Quando uma pessoa conhece a verdade, sai um espírito imundo de dentro dele. Entendeu, irmão? Bem claro, Jesus falou isso. O espírito imundo, isso é um demônio. Isso é um espírito das trevas. Aquele espírito que controla a vida das pessoas. O espírito que controlava, guiava aquela pessoa. Sai da pessoa, porque Jesus liberta, porque Jesus é maior do que o demônio. Mas se a pessoa ficar vacilante, diz que o espírito vai por muitos lugares, não acha onde entrar, porque está um problema de superlotação, é muito demônio para pouca gente. Aí ele volta para a sua casa antiga. E se achar adornada, varrida, bonitinho, quer dizer o quê? Se achar perdoado, limpo, mas está vacilante, diz que ele traz 7 piores dentro da pessoa. Então, se arrepender, largar o pecado,
aceitar Jesus não é só levantar a mão, vir para a igreja, não, irmão. É você largar o pecado, arrepender dos seus pecados, ser perdoado por Jesus, porque Ele que pode perdoar o seu pecado, e você se consagrar, começar a se dedicar a Ele. E é aí que está o problema de muita gente, que ela vem para Jesus, mas não se dedica ao Senhor, ela não se entrega, ela não busca o Senhor. Aí daqui um dia você está vendo no mundo de novo, fazendo todo tipo de coisa errada, e às vezes faz muito pior. Se cumpre o que a Bíblia diz, e serão os últimos erros daquela pessoa piores que os primeiros. Então vem para Jesus, se consagre, vem para Jesus, se dedique, vem para Jesus, entregue sua vida, vá orar, vá buscar, vá ler a palavra, venha para a igreja, estude a Bíblia, não pare, porque na esquina está lá, irmão, o chuim, esperando, se tu vacilar. Que ele não gosta de perder, irmão. Ele vai buscar o que era dele. Por isso Jesus, se encontrar a casa adornada vacilante, já foi. Então tenha cuidado com a sua vida. Amém? E por que essa coisa de Pedro dizer, ó, se arrependa, você vai receber o dom do Espírito Santo? Por que essa necessidade de você receber, você ter o Espírito Santo na sua vida? Por quê? É uma boa pergunta. Olhe para você. Você veio para Jesus. Como é que você encara a igreja? Como é que você encara a igreja? Como é que você encara o reino de Deus? Vamos ver uma coisa. Nós temos alguns reis no mundo, né? Você tem o reino animal, né? Quando fala reino animal, não estou incluindo o homem não, viu, gente? Porque a ciência diz que o homem é um animal, né? Um animal racional, né? Para mim, o homem é um espírito que tem uma alma e habita de um corpo, feito pelo amor de Deus. Né? O homem se fez espírito vivente, o animal é alma vivente. Ok? Então você tem o reino animal. No reino animal você tem o reino vegetal, né? Nesse reino físico, né? Você tem o reino vegetal, você tem o reino animal dos animais, né? A fauna, né? E a flora. Você tem o reino nosso dos homens, né? Material, vamos dizer assim, o reino físico, homens, né? E você tem o reino espiritual, que é dividido em dois. O mundo espiritual, o reino das trevas e o reino de Deus. E o reino das trevas, o reino de Deus tem poder sobre o mundo, sobre todos os reinos. Isso não quer dizer que o reino das trevas não tenha poder. Tem poder também sobre o mundo material. O diabo, ele consegue manipular certas coisas no mundo, irmão. Não, o diabo faz, irmão. Nem tudo que você diz é de Deus é de Deus. Então o diabo ele consegue manipular certas coisas e até mesmo enganar pessoas, crentes. O que a Bíblia diz? No fim dos tempos, se Deus não reduzisse o dia, até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Quem é o enganador? Satanás. Ele vai enganar o quê? Com uma coisa bizarra? Não, ele vai enganar com uma coisa parecida, uma cópia. Algo bem semelhante, mas não é verdadeiro. Ele consegue enganar. E porque Deus, Ele quer que você tenha na sua vida o Espírito Santo. Por quê? Você completou a maioridade, você quer comprar um carro. E a primeira coisa quando quer comprar um carro, tira a carteira de motorista. Porque quando você entra em uma autoescola, ou centro automotivo, para aprender a dirigir, não só pegar o carro e levar, mas aprender todas as regras do trânsito, de conhecer o carro,
você está sendo capacitado, habilitado a usar aquele carro e andar pelas ruas sem ser uma arma, sem causar acidente. Não andar com o carro ignorantemente, sem conhecimento. Então, aquele curso de autoescola vai te capacitar, habilitar a você enfrentar as ruas. Correto? Quando Deus ele diz que você precisa do Espírito Santo, o que Deus quer dizer a você é que você realmente, você precisa. Jesus disse assim, uma certa feita, sem mim vocês não podem fazer nada, você não tem condições de fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso. Sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não têm condições de fazer nada. Jesus sobe, olhe bem, vai para a glória, ele disse, eu vou enviar o outro Consolador, vou enviar alguém semelhante a mim, igual a mim, para que esteja convosco para sempre. O que é que ele quer dizer? Aqui na terra eu vou ser substituído presencialmente pelo Espírito Santo, ainda que ele venha em Espírito, mas presencialmente pela presença do Espírito Santo aqui na terra. Ele estará convosco. Jesus, quando orou ao Pai, João 17, disse, Pai, quando eu estava aqui, eu os guardava em teu nome. Aqui eu os guardava, aqui eu os habilitava, aqui eu os protegia. Pai, guarda-os. Ele pede a Deus que como é que Deus guarda a gente? Através do Espírito Santo. Por isso que Jesus tem que enviar a promessa da parte do meu Pai. A promessa do Pai, mas é Ele que envia o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo substitua Jesus. Aí Jesus disse, não sai de Jerusalém, viu? Você vê aquela coisa, chega para a criança e diz assim, olha, está comigo na rua, não solte minha mão, viu? Não solte minha mão. Porque se você soltar minha mão, você está perdido. Aí Jesus envia o Espírito Santo para que seja com os seus discípulos. Eu falei do reino espiritual. Igreja. Você está vendo em quatro paredes aqui. Alguns crentes aqui sentados, muitos crentes sentados, obedecendo, né, todas as regras, né? Tá, o distanciamento aqui. Mas a igreja, isso é o físico da igreja? É isso que é a igreja? Não. José, ele foi expulso da sua casa pelos irmãos, não foi? Vendido a uma caravana que passou a Potifar, não foi? Quando José chegou na casa de Potifar, a casa de Potifar disse que prosperava. Não foi assim? Tudo prosperava. Depois ele foi para a cadeia, porque foi acusado de sedução. Mentira, né? E na cadeia, quando chegou na cadeia, a cadeia o quê? A cadeia era uma bênção. Depois ele saiu da cadeia, foi para ser auxiliar de Faraó. E o Egito prosperou. Por quê? A bênção estava na vida de José. Não estava no lugar que ele estava. O Espírito Santo está em você. Deus está em você. Deus não está no templo de quatro paredes. Deus está na sua vida. Isso faz de você igreja. A igreja é onde o Espírito Santo habita na sua vida. A igreja, ela é espiritual. Jesus disse, a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja, aqui na terra, ela tem nome, tem o CNPJ, é registrada como uma instituição humana. Só prefeito de legalidade aqui na terra, gente, para cumprir as formalidades daqui na terra. Mas a igreja, ela em si, ela é um organismo espiritual.
que é a maior autoridade da terra. É a igreja. Porque quem ora ao Senhor e Deus ouve lá na glória e responde é a igreja. Deus muda as situações na terra por causa da igreja quando ora e clama. É a igreja, a consciência de ser igreja. Quando você entende isso, aí você descobre por que você precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja é algo espiritual. A igreja, ela vive no mundo espiritual. Se você até hoje, crente, ficou com essa cabeça voando, vendo esse mundinho aqui, pensando a nível de ser humano, tu está errado. Paulo diz, foque o verdadeiro inimigo. Não disse ele? Como foi que ele disse? Sua luta não é contra a carne nem o sangue, contra principados, potestades, governadores, tenebrosos desse mundo aqui, ó. Está aqui os demônios aqui, principados e potestades. Não é o ser humano, é algo espiritual. Você diz, mas bispo, estou pregando sobre o Espírito Santo. É isso que estou pregando. Você não pode contra isso sozinho. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade, nós não temos essa habilidade própria. Nossa, Jesus disse em mim, nada podeis fazer. Aí você começa a entender o que Jesus queria falar. Você não pode enfrentar esse mundo espiritual, como a gente fala aqui, popularmente de corpo aberto. Você não tem capacidade, você não tem força. É por isso que muitos crentes quebram a cabeça, é por isso que muitos crentes perdem, por isso que muitos crentes são derrotados. E muitos mesmo são derrotados, porque eles encaram a coisa de maneira humana. Ele não sabe que por detrás de muitos atos humanos, não só no dia a dia de autoridade, trabalho que você trabalha, onde você estiver, existem entidades espirituais que não quer que cresça, que não quer que prospere, que não quer que vá para frente. A sua vida, os seus projetos, seus negócios, a vida espiritual, sua família, ele não quer. Porque quando você cresce, você levanta, você exalta, você glorifica o nome de Deus. E não é do interesse de Satanás que você cresça. Ele se opõe. Só que você não tem força, eu não tenho força. Nós não temos força de nós mesmos para enfrentá-lo e vencê-los. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, se arrepender e receba o dom do Espírito Santo. Nós precisamos dessa capacidade em nossas vidas. Jesus disse, olhe, você vai receber o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não te guia em mentira. Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, que conversam com você. Aprenda o Espírito Santo, Ele não vai te guiar em mentira nenhuma, em engano, em arrogância, em soberba, em rebeldia. Ele não faz isso. Ele é o Espírito da verdade. Verdade, nele não tem mentira, não tem engano, irmão. Entenda isso. Se você não entender isso, você vai ser enganado, você vai se rebelar, você vai se levantar contra Deus, você vai se levantar contra as pessoas, você se levanta contra sua mulher, contra o seu esposo, contra os seus filhos. Não. Ele é o Espírito da verdade. Ele capacita você a andar na verdade. Sabe por quê, irmão? Capacita? Porque qualquer coisinha a gente está andando para o lado da mentira. Você quer ver uma coisa? Alguém disse, fulano tinha uma nova para te contar. Diga aí. Não é assim? Aí você vê que só ali você já está começando a se contaminar ao Espírito de Deus. Já não vá nessa. Cuidado. A verdade. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então você precisa, tem coisas piores por aí. Então não andeis desassociados do Espírito Santo. É tão importante que a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Você não pode entristecer. Como é que você pode entristecer o Espírito Santo que habita em você? Com a sua vida de erro, de pecado, de murmuração, de lamúria, de rebeldia, falando o que não deve, indo para onde não deve, fazendo o que não deve. Você entristece ele. Por quê? Seu corpo é dele. Seu corpo é santo.
Seu corpo é santo. Eu não prego sobre isso aqui, eu não prego sobre ninguém. Um dia eu falei sobre tatuagem. Se você tatuou seu corpo, é problema seu, não é problema meu. Eu não julgo ninguém, nem condeno por isso. Mas eu quero te pedir uma coisa. Quando você tatuar seu corpo, pergunte ao dono do corpo, você pode tatuar o corpo dele. Se é que você é templo do Espírito Santo. Pergunta! Para ver se Deus já pode tatuar que eu estou aqui assinando embaixo. Se você é de Deus, seu corpo é de Deus, você não é seu. Não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Porque nós somos decisões que são nossas. São pretexto, não, isso é para evangelizar, é para se tornar, mais chegar para o povo. As pessoas dizendo, para que o povo aceita a gente melhor. Você quer ver se você está melhor? Chega no meio do povo, um demônio se manifesta, bota a mão e expulsa. Todo mundo vai achar maravilhoso. É ou não é? Está doente, está curado. Põe a mão, olha, a pessoa é curada, olha, foi curada. Ah, Deus é verdadeiro. E essas coisinhas para chamar as pessoas, pelo amor de Deus, irmão. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder, irmão. Paulo diz, não tive com vocês em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e autoridade. E é isso que chama as pessoas. Não são essas coisinhas que vai chamar a atenção, irmão. Isso é puramente paliativo. O que chama mesmo é poder, a graça de Deus na sua vida. Chama qualquer um, irmão. Qualquer um. Deus não precisa da sua ajuda. Ele só quer que você se entregue a Ele e se permita ser cheio do Espírito Santo. Só isso que Ele quer. Só seja cheio, não se preocupe com o resto. O resto Ele quem faz é Ele. Você não precisa fazer nenhum paliativo aí, nenhuma moda humana para poder ser mais querido, ser mais aceito. Amém? Isso é para te encorajar, Ele quer te encorajar, porque você é o Espírito Santo, meu irmão, é pura frouxidão, irmão. É puro medo. O Senhor Espírito Santo é escravidão, irmão. Você não sai. Pedro negou Jesus para uma serviçal. Nada contra uma serviçal. Trabalho honesto. Quando foi cheio do Espírito Santo, falou cara a cara com sacerdotes e maiorais, sem nenhum medo de morrer. Capacidade espiritual. Você precisa de capacidade espiritual. É isso que Pedro quer dizer. Você precisa do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Então, olhe sua vida, faça uma revisão da sua vida e perguntar por que o Espírito Santo não está operando na minha vida como deveria estar. Por que não está fazendo como deveria fazer? De que é que você tem que se arrepender? O que é que você tem que largar? O que é que você tem que renunciar? O que é que você tem que deixar de praticar? O que é que você tem que deixar de falar? Com quem você tem que deixar de andar? Com quem? E tem isso, pastor, e tem muito mais. O Espírito Santo é exclusivo. Se alguém está junto de você e é tropeço na sua vida, acredite, pode tirar. Amém? Glória a Deus, Deus nos abençoe. Aleluia! Aleluia! Vamos orar, gente. Vamos orar agora pelas pessoas, né, irmãos? As pessoas precisam receber oração. Não sei se o nosso link está funcionando, tá, Diego? De oração. Então, para a semana, bota ele para funcionar, que as pessoas precisam de oração, viu, gente? Eu quero falar que a live dos homens, quinta que vem, vai ser presencial e pelo Instagram, viu, gente?
Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, por cada pessoa aqui da igreja, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos chegamos a Ti, Senhor. Senhor, tem sido um tempo muito difícil para a igreja. É um tempo de muita morte, Senhor. Mas, acima de tudo, eu quero adorar o Teu nome nessa noite de hoje. Glorificar, dizer que toda honra, meu Deus, toda glória, todo poder, toda força, toda majestade, todo domínio pertence, Senhor. E agradecer pela minha vida, a vida da minha família, a vida de cada pessoa que está aqui. Pela vida de cada um. Fizemos aniversário, isso foi um dom da Tua parte. No dia 11 de maio, muito obrigado, Pai. Agradeço pela vida nesta igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada ancião, por cada anciã, por cada família. Agradeço, Senhor, entrega em Tuas mãos, sob Tua guarda, sob o Teu sustento e sob a Tua proteção. Quero agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um dos Teus filhos, como o Senhor tem guardado cada pessoa, como o Senhor tem abraçado, como o Senhor tem protegido, Pai. Como o Senhor tem amado de uma maneira muito especial os Seus filhos, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai. Mas também eu quero Te apresentar, Senhor. Todas as pessoas desta igreja, todos os crentes, não crentes, que estão enfermos, Pai, nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite o leito de cada uma dessas pessoas. De cada pessoa agora, que é colocada em oração por cada membro desta igreja e por cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, Pai, eu quero colocar o Senhor em Tuas mãos agora, sob Teus cuidados, sob Tua proteção. E quero pedir que no nome de Jesus eu venha, Pai, trazer cura e restauração a este povo. Esse pessoal, Pai, muita gente que está internada nesse momento, com Covid, Pai. Aqueles que estão entubados, principalmente esses. Familiares sofrendo, chorando, na expectativa, vai viver ou vai morrer. Algo tão incerto. Mas o Senhor é Deus todo-poderoso e glorioso, é o Deus de toda a terra. E no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu levanto a minha mão junto com a Tua igreja, Pai, e ministro cura na vida de cada pessoa que está internada agora. Ó Senhor, que o Teu poder vai invadindo agora. Pai, libera o Teu poder, libera a Tua unção, libera a Tua graça sobre nos hospitais, nas UPAs, nos centros de tratamentos, nas UTIs. Ó Senhor, visita com Teu poder agora, sai curando e restaurando, curando cada pulmão, Pai, tirando toda a inflamação do sangue de cada pessoa. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, cura agora essas pessoas, repreende, meu Deus, esta enfermidade nesse corpo agora. Traga cura, traga restauração, meu Deus. Visita, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora espírito de morte na vida dessa pessoa. Todo sintoma dessa doença, Pai, Covid, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo efeito dessa doença na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura dessas pessoas. Também oramos por aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão com problema de câncer, caroço, doença de coração, doença no baço, doença no estômago, doença, Pai, nos rins, doença no fígado, Pai, doença nos ossos, coluna, ó Senhor, joelho, Senhor, doença de cabeça, meu Senhor,
Ó, doença no cérebro, Senhor. Em nome de Jesus, doença nos olhos. Ó, Pai, toda enfermidade, todo caroço, Pai. Ó, Senhor, todo problema de saúde na vida dessa pessoa, aonde ela estiver, em casa ou no hospital, se ela estiver internada, se ela for terminal, não importa. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos na vida dessa pessoa esse espírito de enfermidade e profetizamos a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, haja cura, haja restauração na vida dessa pessoa. Ordena em nome de Jesus, levanta dessa cama agora, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus. Seja curada, em nome de Jesus. Seja restaurada agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura no seu corpo. Que essa doença morra e você viva, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, seja restaurada agora, em nome de Jesus, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para adorar o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Um beijo no seu coração que está nos ouvindo. Para a semana vamos botar o linkzinho aqui, você vai pedir oração. Mas peça e peça cedo, para a gente ver o nome de você ler. Se você quiser contar o problema, pode contar o problema, que nós vamos orar aqui. E se você recebeu alguma bênção da parte de Deus, depois você bota também no link, recebi a bênção na hora da oração. Eu fui abençoado, fui restaurado, fui curado. Meu irmão, meu pai, meu colega, seja quem for, foi curado, foi restaurado em nome de Jesus. Amém? Abias, cantarei e contarei. Cantarei e contarei as maravilhas do Senhor. Você canta e conta. Amém? Para a edificação das pessoas. Glória a Deus. Amém.